Gaston Bachelard, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea, editora Contraponto, edição 2010. Capítulo 1, Realismo e Localização. Páginas 7 a 23. Se vamos ao ângulo das experiências que o filósofo realista apresenta para provar sua metafísica, logo percebemos que elas se baseiam em um conhecimento ingênuo do espaço e que o realismo das coisas tem como primeiro suporte um verdadeiro realismo da extensão. É do espaço que o realista aure suas intuições primeiras. É no espaço também que ele prova a objetividade do real. Determina o espaço como ponto de encontro dos pensamentos. Esta segunda ordem de provas, que sustenta o conhecimento intuitivo e direto do real, se desenvolve de modo mais ou menos discursivo. O desenvolvimento discursivo assume naturalmente uma forma polêmica. Se você recusa ao realista uma experiência probante da realidade diretamente percebida, ele lhe mostra um ponto específico do espaço onde indicará a presença de uma coisa. Esse ponto específico, uma marca, uma ocasião ou uma substância, será o lugar exato onde o realista lhe pedirá que atinja ou aguarde a realidade, já que você tem dificuldade em percebê-la em uma intuição primeira. Convém notar que o realista mostra-se menos preocupado com a precisão temporal que com a precisão espacial. Se um fenômeno for tratado, será simplesmente pela preguiça de uma causa. A substância nada tem a ver com isso. Até pelo contrário, um fenômeno adormecido é uma riqueza da substância que se economiza. É o sinal de uma realidade mais profunda, menos fugaz. Desse modo, as características estáticas do real predominam sobre as características dinâmicas, para o êxito da polêmica realista. O essencial é que o lugar onde ocorrerá o acontecimento designado seja fixado. É que a coisa inerte ou obscura possa esperar em um lugar preciso do espaço o movimento ou a luz. Assim, a base do conhecimento real ou do real é o quadro espacial e a localização é a única raiz verdadeira da substancialização. Em tais condições, é pelo aperfeiçoamento da localização que o filósofo deseja passar do realismo ingênuo para o realismo esclarecido. As doutrinas positivistas da medida parecem originar-se dessa localização aperfeiçoada, do realismo. Por essa via, chega-se insensivelmente às provas científicas do realismo. Será assim estabelecida uma certa homogeneidade na metafísica realista, a ponto de dizerem que o físico é pura e simplesmente um realista. Só pode basear sua ciência em uma realidade que independe de todas as suas construções teóricas. Essa homogeneidade aparente provém, a nosso ver, do privilégio concedido à experiência da localização, a descrição puramente espacial dos fenômenos. Quando se examina as experiências de localização, encontra-se um programa fecundo para discutir as teses realistas. Antes de discutir essas teses, examinemos melhor as certezas fundamentais que a metafísica realista extrai do estudo topológico dos objetos que povoam o espaço e vejamos se nossas experiências sobre a localização usual são tão homogêneas como parecem à primeira vista. O que mais chama a atenção é a rapidez com que o realista recorre às experiências propriamente geométricas. Pressione-o um pouco, argumente que conhecemos pouco desse real que ele pretende tomar como um dado. O realista concordará, mas com a pronta resposta. Pouco importa que não saibamos o que é o objeto. Mesmo assim, sabemos que o objeto existe, pois ele está ali. Você e eu sempre podemos encontrá-lo em uma dada região do espaço. O lugar aparente ou aparece, portanto, como a primeira das qualidades existenciais, a qualidade pela qual todo estudo deve começar, na qual também todo estudo deve terminar para ter garantia da experiência verdadeiramente positiva. Será possível falar de uma realidade que esteja em toda parte? Equivale a afirmar que ela não está em parte nenhuma. De fato, o espaço é um meio seguro das nossas diferenciações, e o realista, pelo menos quando polemiza, sempre se baseia na designação de objetos espacialmente diferenciados. Quando o realista garante a raiz geométrica de sua experiência da localização, ele concorda facilmente com a característica não objetiva das qualidades sensoriais e até das qualidades mais diretamente relacionadas com a geometria da localização. Por exemplo, o realista deixará de lado a discussão sobre a forma e o volume, atribuindo a volumosidade a todas as sensações.
Ele a transformará em uma metáfora cuja objetividade já não assegurará. Nota 1, conforme W. James, Précis de Philosophie, tradução francesa, página 443, nota da tradução. Aceitará que o objeto sustente mal sua figura, que ele seja deformável, compreensível, poroso, vago, mas ao menos, nem que seja por um único ponto, o objeto será retido na existência geométrica. Essa espécie de centro de gravidade ontológico se apresentará como a raiz da experiência topológica. Chega-se a um cartesianismo pontual e já não figurado. Esse cartesianismo de centros nitidamente designados, embora distribuídos em um espaço homogêneo mal explorado, será a fonte de todas as certezas maiores, ou a fonte de certezas maiores. Talvez não tenha sido devidamente enfatizada a importância dessa segmentação do realismo espacial que permite opor a solidez desses centros de perspectiva objetiva à característica subjetiva de uma voluminosidade mais ou menos abundante. Para a metafísica realista, um objeto particular é, antes de tudo, um ponto singular do espaço. Em torno desse ponto, podem se manifestar fenômenos muito diversos. Essa diversidade ou essas diversidades podem circunscrever mais ou menos o objeto. Pertencerão, porém, a um mesmo objeto desde que tenham o mesmo centro de localização. Quem for ao fundo da certeza realista verá que no recorte, ou que o recorte que deu origem às apuradas observações psicológicas e metafísicas de Bergson e de Leroy é feito necessariamente em torno de um centro de objetividade. O realismo nunca se contenta, como deveria fazer ao que parece, com uma realidade fechada que realizaria na periferia dos objetos as sensações pelas quais os conhecemos. O recorte segue uma figura mais ou menos contingente, ao longo de um pontilhado mais ou menos fechado sobre o objeto, em relação mais ou menos estreita com as nossas necessidades e nossos desejos. Mas a verdadeira reserva de realidade está no centro. É o centro que protege a unidade. É o centro. O centro é o elemento da aritmética do real. O centro sustenta o sujeito de todas as frases predicativas nas quais expomos as qualidades do real. Etienne Souroux reconheceu muito bem a influência da localização pontual no pensamento substancialista. Cita: foi o uso frequente como sujeito gramatical da determinação local que levou Sigwart a hipostasiar essa determinação local e a fazer dela o único verdadeiro sujeito da inerência, o que força a só considerar como inteligível a mudança contínua que se efetua no mesmo lugar do espaço. Nota 2. Etienne Souroux, Thèse, página 94, nota da tradução. Fim da citação. Se a localização pontual é tão clara, tão sólida e, por assim dizer, tão lógica, é explicável que o realismo tenha considerado tão facilmente que estava de acordo com a doutrina ou com as doutrinas da relatividade. O realista não pretendia salvar as formas extensas de seus objetos reais, bastava-lhe estar seguro de manter os centros reais de localização. Nas doutrinas relativistas, jogava-se afinal com o exterior do real. Parece que se deixava ao realista a substância interior do real. Eram modificadas as relações geométricas dos objetos. Não eram modificados o seu número, a sua unidade, a sua existência absoluta, ficando entendido que a existência absoluta dos objetos é sua existência espacial pontual. O realista aceitava, portanto, todos os paradoxos das figuras diminuídas, dos coeficientes de contração, das mudanças de escala. Limitava-se a aplicar ou reaplicar, ponto por ponto, coisa por coisa, o mundo matemático retirado pelo mundo intuitivo. O realista renunciava espontaneamente a seus métodos de localização. Nem por isso renunciava a seu centro de localização, descumprindo assim a prescrição primeira de toda a sã filosofia: o dever de definir o objeto pelos métodos experimentais que nos oferecem as características desse objeto. Diante das novas doutrinas quânticas, o realista ainda julgava possível fundamentar suas certezas sobre os mesmos centros. Sem dúvida, certas teorias quânticas parecem implicar para o objeto uma espécie de tremor essencial e até uma espécie de diluição, já que se atribui ao objeto o caráter estritamente pontual sem, no entanto, especificar o lugar desse centro. Desta feita, parece que o objeto sustenta mal e não apenas sua figura, mas também seu lugar.
O realista não se declara vencido por tão pouco. Pretende compreender a física quântica sem reformular sua própria experiência, nem seus princípios, nem sua metafísica. Embora o microobjeto considerado estatisticamente tenha efeitos locais muito mal determinados, o realista deseja que esses efeitos tenham mesmo assim uma causa local bem determinada. Ele não deseja tomar o tremor, a ondulação como todos, como síntese, coisa, movimento. Quer analisar intuitivamente esses elementos complexos que não são analisáveis experimentalmente e postula o ponto material como dotado de localização exata. Voltaremos a tratar detidamente das experiências efetivas da localização quântica para mostrar que seu caráter descontínuo prejudica profundamente o realismo da extensão. Por enquanto, admitamos ainda que o realista consiga tomar como base a localização contínua dos microfenômenos e por concluir esta simples exposição do realismo espacial, ou para concluir esta simples exposição do realismo espacial, que logo vamos refutar, fixemos com a maior nitidez possível o princípio essencial e primeiro dessa localização centrada em um ponto designado. Parece claro que o princípio topológico do realismo espacial só coloca em jogo uma simples e pobre relação, a relação de continente a conteúdo. De fato, já que as figuras dos objetos são apenas aspectos mais ou menos contingentes, já que a verdadeira, ou pelo menos as mais fortes raízes das certezas realistas provém da localização segura de um objeto em uma região especificada do espaço, deve-se definir a pesquisa do real como um movimento progressivo. Será preciso provar a certeza do realismo fixando o invólucro dentro do qual se encontrará com certeza o objeto designado. Meu cofre está em meu escritório. Minha pasta está em meu cofre. Logo, minha pasta está em meu escritório. Estou tão seguro desse silogismo da localização quanto do silogismo da implicação. Não é sem razão que a lógica formal foi baseada nesse encadeamento de bens. Um especulador pode tentar provar que o conteúdo de minha pasta é solidário de convenções sociais, isto é, de ideias mais ou menos teóricas, que essas convenções extrínsecas são os únicos motivos da minha fortuna, que o mundo financeiro é um complexo de leis financeiras, que uma obrigação financeira só oferece um bem real quando é realizada e que ela se realiza fora do cofre, no banco, na bolsa, nos templos dos valores fiduciários. O realista sorri ao ouvir tantos paradoxos, sem se abalar com a facilidade com que se acrescentam temas teoréticos ao real. Responde, cita, a única base objetiva real segura de sua ideia a respeito da realização financeira é que suas ações estão no cofre e que o cofre está no seu escritório. Nele é que os ladrões ou herdeiros poderão encontrá-las. Os motivos subjetivos para localizar um objeto podem ser bem diversos. Mesmo assim, a localização se baseará unicamente na convergência dos sucessivos encadeamentos. É uma operação nitidamente centrípeta, metodicamente dirigida a um centro. Multiplicar os invólucros em torno de uma realidade é multiplicar as garantias de sua posse. É impedir as emanações, as perdas sutis. É fixá-las solidamente no espaço. Circunscrever o real equivale a estabilizá-lo. Fim da citação. Eis, a nosso ver, a prova mais simples e mais forte do realismo. Se essa prova falhar, o realismo estará comprometido. Será preciso abandoná-lo ou, no mínimo, modificá-lo completamente. Ou seja, mais vale que mude de nome. É essa prova que vamos discutir agora. Segundo item. Situamos o primeiro motivo de discussão na própria base da localização precisa. A pergunta essencial é: não há antinomia entre a certeza da localização e sua precisão? Se provamos que o realismo é certo na medida em que é impreciso, vai nos parecer estranho que tenha sido afirmado que o conhecimento científico é preciso. Conhecimento científico e preciso liga-se naturalmente à metafísica realista. Na localização realista que descrevemos, a raiz da certeza estará de fato fixada no interior da célula de localização? Para responder a essa pergunta, vejamos onde se fundamenta a certeza quando ela é posta em dúvida, quando se provoca uma polêmica. Para ficar bem seguro quanto à sua topologia, o realista a torna grosseira e, por isso, negativa. Se o realista precisar de mais certeza, ele vai ampliar a célula tópica onde pretende encontrar seguramente o real. Não vai diminuí-la.
Não vai tentar torná-la mais precisa, mas bem delineada. Tem medo de, por exigir demais, provocar um acidente, uma anomalia, uma fuga. Escolherá, portanto, uma célula de localização bem grande para contar com uma boa margem de segurança. A partir disso, o realista delineia as paredes da célula de localização no vazio, isto é, na região em que o real seguramente não se manifestará na região da experiência, seguramente negativa. É evidente que o realista renuncia, ou enuncia, melhor dizendo, sua crença de modo positivo. Afirma que o real está no interior da célula de localização, procedendo depois por encaixes sucessivos das células. Ele dá a impressão de trabalhar no positivo, mas as necessidades da certeza absoluta exigem que ele encaixe paredes talhadas no espaço ou no espaço deserto, longe dos espaços povoados pelo real. Sua fé na realidade é reforçada pela certeza de que nada será encontrado fora da célula de localização. Ele afirma o real em algum lugar lá dentro, e com certeza em nenhuma outra parte. Se fosse necessário designar positivamente o lugar preciso da realidade, seria possível enganar-se e, por conseguinte, a prova peremptória da presença do real poderia falhar. Ao contrário, nunca haverá engano se a localização for por exclusão, contanto que se conceda o direito de fixar fronteiras suficientemente distintas e distantes. Psicologicamente, as exclusões são mais claras que as inclusões. Seja como for, exclusões e inclusões só são recíprocas se as operações são feitas em células bastante grandes. Quando se chega perto do real, as duas hipóteses encontrar certamente o real no interior da célula ou nunca encontrar fora da célula, deixam de formar pleonasmo, como veremos adiante. Entre as duas proposições conexas se esgueiram probabilidades que apagam todas as certezas. O que nos pode enganar a esse respeito e levar a acreditar no espaço positivo da certeza da topologia realista é que a localização na vida corrente é tão pouco exigente que sempre dá certo. As células de localização são muito grandes, suas paredes formam quase sempre um conjunto geométrico definido de maneira muito simples. O estojo onde se guarda a joia está bem fechado. Além de racionarmos sobre sólidos, só consideramos invólucros contínuos e tão simples que são redutíveis topologicamente a esferas. Ademais, esses invólucros são barreiras absolutas. Se refletirmos sobre o caráter primitivo da intuição de um invólucro geométrico e absoluto, não tardaremos a ver nessa intuição, como é de regra para uma intuição não retificada, um obstáculo à compreensão dos invólucros físicos. Assim, a exposição pedagógica dos fenômenos de osmose encontra dificuldades por causa da rigidez das intuições geométricas. As membranas semipermeáveis sempre provocam admiração entre os alunos mais jovens. Uma porta tende a estar aberta ou fechada. E se estiver aberta, estará aberta tanto para entrar como para sair. Não se aceita com facilidade que a parede faça uma triagem das substâncias que pedem passagem. Foge-se dessa dificuldade juntando a intuição de invólucro à intuição comum de filtração. No século XVIII, o conceito de filtração seletiva era quase sempre baseado em uma atração qualitativa dos semelhantes. Dizia-se que um pedaço de tecido embebido em determinado líquido podia servir para separar uma mistura desse líquido com outro líquido qualquer. Com base nessa tese é que se explicava a filtração da urina. Os rins estariam embebidos desde que começavam a funcionar de um licor parecido com a urina. Por isso, eles só deixariam passar as partes do sangue adequadas à formação dessa excreção. Tais crenças, que são inúmeras, servem para mostrar como são insuficientes nossas experiências positivas comuns nas fronteiras físicas. O conceito de capacidade puramente geométrica é muito privilegiado, mas a capacidade geométrica é apenas um caso particular de capacidade física. Será preciso chegar à soma experimental do físico com o geométrico, se quisermos apresentar um conceito científico de realidade, ou da realidade. Ponto 3. Há outro motivo na origem da certeza topológica do realismo usual. O conhecimento certo que ele adquire quando usa a categoria de encaixes sucessivos refere-se a objetos que o pesquisador conhece. Não se trata de encontrar, mas de reencontrar. Não se trata de conhecer, mas de reconhecer.
É uma simplificação inesperada, simplificação que, do ponto de vista metafísico, adultera singularmente o realismo. Como? Sua proposta era fundamentar o realismo em uma experiência primeira e simples. Era nos permitir tocar numa realidade indiscutível. O realista ia nos predizer todos os nossos encontros com o real. De repente, coloca a psicologia do conhecimento na base da psicologia da certeza realista. Imagine, rapidamente, todos os valores idealistas que o problema do reconhecimento acarreta. Imagine também que o reconhecimento se dá por um sinal e indague a si mesmo. Se, de repente, esse sinal não assume um valor indicativo mais nítido que o lugar que servia para fornecer a referência pretensamente fundamental do real. Procurávamos determinar o real por meio de sinais locais, indicando cuidadosamente as condições de sua detecção. E você encerra essa investigação progressiva reconhecendo, em um golpe de vista, o objeto familiar, rompendo subitamente o andamento da investigação. Uma filosofia da aproximação sempre se oporá a essas passagens bruscas. Ele vai ou ela vai tentar igualar ideia e pesquisa, apoiando-se preferencialmente na consciência de seus métodos discursivos e não em uma intuição única. Talvez convenha notar que a antiga doutrina aristotélica do lugar natural deveu sua clareza ao fato de ter se contentado sempre com uma topologia de grande escala, ou seja, uma topologia grosseira. A relação do em cima e embaixo, por exemplo, oferecia um tema de explicação muito rápida. Nessa classificação hipermacrofísica, reconheciam-se os elementos por traços tão gerais que não se sentia a necessidade de fixar com exatidão sua topologia. Quanto menor for a exigência de exatidão em nosso conhecimento do real, mais aguda é a certeza da sua presença. Para o realista, o real é uma espécie de Deus, que se encontra em toda parte, contanto que seja procurado com displicência. Ponto 4. Quando examinada de perto, a localização dos objetos que precisa oferecer ao realista conhecimentos positivos e precisos sobre a realidade revela-se apenas utilitária e vaga. Essa localização pode oferecer certezas quanto a uma ação de conjunto, não oferece certezas a respeito de um conhecimento apurado e preciso. Isso não significa, no entanto, que a topologia não possa informar sobre o real, mas é preciso receber esse conhecimento como ele se apresenta, em seu verdadeiro plano, o plano da probabilidade. Se o realista quer fundamentar sua doutrina, terá de fazer como todos, proceder experimentalmente seguindo uma lenta e regular redução do erro, por meio de uma longa conquista das probabilidades positivas. Compreenderá então que o mais real é o mais retificado e que não existe conhecimento primitivo que seja conhecimento realista. A realidade máxima está no término do conhecimento e não na origem do conhecimento. Vamos perceber isso ao explorar rapidamente o interior da célula de localização. Os arredores da célula topológica não servem para a caçada do deus Pan. Nota da tradução. Na mitologia grega, Pan foi rejeitado pela mãe por causa de sua aparência. Ao tentar conquistar uma ninfa caçadora, ela fugiu. Durante a perseguição, foi transformada pelos deuses em junco, com o qual Pan fez uma flauta. Assim, quando Pan alcançou o que desejava, o objeto já era outro. Podem ser percorridos com a arma a tiracolo, mas ao atirar para o ar, com certeza, não acertaríamos nenhuma perdiz. Passemos, portanto, rapidamente pela zona dos erros totais e formemos o conjunto dos conhecimentos grosseiros. É em torno deles que podemos realizar as concordâncias do senso comum. Entenda-se com isso, em estilo forte, que transformamos em realidade as diversas concordâncias das condutas comuns. Com essas realidades, em suma, unicamente sociais, temos tudo o que é necessário para designar mais ou menos com clareza os objetos de nosso estudo pessoal. Impossível avançar mais em grupo na direção do real. De fato, assim que tivermos fixado o protocolo geral da nossa experiência pessoal, vamos perceber o caráter essencialmente acidental de nossa pesquisa pessoal efetiva. Vão, então, aparecer os acidentes que decorrem de nosso método de detecção pouco seguro, de nossos desacertos, de nossa equação pessoal, de nossas obscuridades teóricas referentes a um objeto que procuramos sem o reconhecer bem ou sem o conhecer bem. O erro polimorfo é tal que é indispensável um longo exercício, essencialmente individual, para saber aproveitar o valor objetivo de um método.
Mas suponhamos essa aprendizagem concluída. Se a mencionarmos ou se a mencionamos, é para mostrar que a precisão objetiva e sistemática derivada, sempre distante da experiência primeira, é perentória, que é invocada pelo metafísico realista. Eu vou reler esse finalzinho. Se a mencionamos, é para mostrar que a precisão objetiva é sistematicamente derivada, sempre distante da experiência primeira e perentória, que é invocada pelo metafísico realista. Somos, portanto, agora senhores de nossa técnica. Descobrimos então, ao prosseguir nas tentativas de determinação, que a localização experimental do real assume tons de probabilidade, ou melhor dizendo, que a estrutura interna da célula topológica é uma estrutura de probabilidade. Não convém dar muita importância a essa observação, pois ela pode nos convencer de que a probabilidade, e não a certeza, deve ser posta como base do realismo, de modo que o probabilismo seja a matéria própria do realismo esclarecido. A partir daí, não será estranho que se introduza uma filosofia probabilística ou probabilista na física contemporânea. Se vemos que as pesquisas elementares bem informadas já se desenvolvem no plano do provável. Com efeito, a estrutura de probabilidade da célula topológica é mal conhecida. Para prever os erros que atingem uma variável bem designada, só se tem a curva de Gauss, que dá uma medida da aglomeração das determinações em torno do valor mais provável. Pouco se conhece daquilo que se relaciona com a composição empírica dos erros que atingem diversas variáveis. No fundo, temos uma experiência comum muito breve e obscura de tudo que se relaciona com a probabilidade. Limitamo-nos a tratar o real como um jogo de cara ou coroa. Aliás, a vida ativa comum nos acostumou a considerar o provável como inferior ao certo. No entanto, em relação ao real, fora dos domínios de pura lógica e de pura matemática, os valores epistemológicos são bem diversos, ou inversos, enquanto aquilo que estamos certos é automaticamente de pouco valor científico, ou melhor, de nenhum valor científico. Assim, tenho certeza dos encaixes relativos às coisas usuais. Não tenho certeza dos encaixes ou do encaixe dos elementos elétricos do núcleo atômico. E mesmo quando me sirvo dessa categoria de encaixe para dizer que o núcleo atômico contém prótons, elétrons, pósitrons, nêutrons, não descarto que a capacidade do núcleo possa ser uma solidariedade de um tipo não inteiramente local, não inteiramente estático, que acarrete trocas energéticas ainda mal definidas. A vida comum também nos acostumou a formar nossos conhecimentos a partir de um objeto designado, ou seja, um objeto que conserva em toda a nossa pesquisa um tipo e uma unidade de existência bem definidos. Mas o cuidado com a extrema precisão, mesmo se parece dirigido a um objeto bem designado, acarreta uma pluralidade essencial de determinações. Então, a média será mais exata que uma determinação particular. Convém, aliás, compreender que uma experiência feita com precisão nos fornece um fato absoluto. Não nos fornece um fato absoluto, mas uma probabilidade. No entanto, ou no momento em que quisermos refazê-lo, não acharemos os mesmos valores exatos para o especificar. Não podemos considerar o primeiro valor encontrado como a marca de um fato absoluto, pois só poderemos utilizá-lo se lhe acrescentarmos uma probabilidade, ou seja, só estaremos dispostos a prever o resultado de uma segunda medida sob o abrigo da probabilidade atribuída à primeira. Se conhecer e prever, equivale, portanto, a determinar as condições e as probabilidades do fenômeno previsto. É claro que se trata de um conhecimento exato, detalhado, científico, capaz de ser repetido à vontade. As provas das experiências científicas, as teses de uma metafísica realista. Veremos, no decorrer deste livro, a importância dessa simples observação quando se quiser especificar o papel dos operadores matemáticos, pensados como distribuidores de valores prováveis. As novas ideias propostas por Dirac, nessa perspectiva, não são tão alheias como possa parecer à prática constante das medidas de precisão. Por enquanto, basta salientar que a exploração geométrica do real, quando é minuciosa, se desenvolve imersa nos esquemas de probabilidade. Ela exige uma informação essencialmente pluralística. É inútil pretender, numa única experiência, provar a presença do real.
Retornaremos o problema estudando as condições da localização na microfísica. Veremos que só se pode falar verdadeiramente de células de localização sem jamais atingir em pensamento ou nos fatos centros de localização. Veremos que a topologia do fenômeno é uma experiência bem mais complicada do que julgava a ciência realista do século XIV. O realista queria que constatássemos a presença de um objeto, caução sempre oferecida de conservação do real. Percebemos que, corretamente, só podemos falar de uma probabilidade da presença, ou de presença. Por conseguinte, os princípios de conservação que se dirigem às probabilidades não terão o mesmo alcance que princípios de conservação que se dirigem às substâncias. Mutações quase ontológicas entre a matéria e a energia, entre a coisa e o movimento, sugerem um realismo mais complexo, no qual a materialização e a desmaterialização se sucederão. Veremos também estabelecerem-se relações entre os processos de experimentação e os objetos experimentados, de modo que toda descrição puramente passiva da topologia realista não se há ilusória, ou tornar-se-á ilusória. Se tiver ficado claro neste capítulo que as provas topológicas do realismo, as mais simples de todas e também as mais fundamentais, falham, já quando se quer precisá-las no âmbito da experiência comum, estaremos preparados para vê-las totalmente confusas quando se examinam as condições da detecção do microfenômeno. Vamos, portanto, estudar sempre com o mesmo empenho de simplificação o problema da localização do real, tal como é proposto em microfísica, pelo princípio de Heisenberg. O segundo capítulo estará no próximo vídeo. Fica entre as páginas 25 e 46. Obrigada.